Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Meu nome é Alessandra e eu estou de volta para falar com vocês sobre mais um assunto. No dia 13 de dezembro de 2021, eu gravei aqui no canal um vídeo que falava de algumas experiências que eu tive com o Senhor e que eu resolvi colocar tudo no mesmo vídeo. Eu senti-me incomodada porque eram alguns sonhos e algumas experiências de audição que eu havia tido que eu ainda não havia contado, certo? Eu tive outros sonhos, outra experiência de visões que eu contei, de audições que eu contei, mas os que eu não tinha contado eu resolvi colocar todos num vídeo só. Então eu falei das minhas experiências de audição e de sonhos que eu tinha tido, inclusive sobre o arrebatamento da igreja, que eu sonhei com o arrebatamento, e coloquei tudo nesse vídeo no dia 13 de dezembro. E nesse dia eu contei a respeito de uma audição que acontece comigo sempre à noite, no horário da madrugada, quando eu estou dormindo. Eu escuto uma voz na minha cabeça, como se eu estivesse acordada. A sensação que eu tenho é que eu estou acordada, mas eu não estou acordada, eu estou dormindo. E aquilo é como se fosse uma coisa assim conturbada que acontece na madrugada inteira. Isso aconteceu já por 3 vezes. Uma das vezes foi quando eu gravei o vídeo de Senaqueribe, que eu falo a respeito da palavra profética, que Deus me fez ouvir a palavra, o nome de Senaqueribe, por 3 vezes. Depois aconteceu de eu ouvir também na madrugada, depois do dia de Senaqueribe, eu ouvi outra noite, outra madrugada, do mesmo jeito. A sensação que eu estou acordada, mas eu não estou, eu estou dormindo. Que eu ouvi, eis que está próximo o fim de todas as coisas, eu escutei essa frase por várias vezes no decorrer da madrugada. E esse que eu quero falar a respeito disso hoje é um que eu ouvi no dia 10 de novembro de 2021. Eu sei a data porque eu acordei naquele dia, justamente porque o que eu ouvi era 40 dias e a cidade será subvertida. Várias vezes, 40 dias e a cidade será subvertida, 40 dias e a cidade será subvertida. E eu acordei com esta voz, com esta frase na minha cabeça e eu corri para a folhinha para contar quantos dias seriam 40 dias. E 40 dias acabava no dia 20 de dezembro, eu conto isso até nesse vídeo que foi gravado no dia 13 e ainda estava longe do dia 20. E eu ainda digo, se isso fosse profético, que nós veríamos no dia 20. No dia 20 passou, nada aconteceu, eu acabei deixando as coisas acontecerem, e depois eu comecei a prestar atenção que a partir do dia 21 de dezembro, que começou o verão, começou a acontecer, as chuvas estavam acontecendo na Bahia de forma intensa e começou a acontecer por causa disso catástrofes e mortes, cidades sendo destruídas, e todo mundo sabe o que aconteceu na Bahia, né? No final do ano passado, que teve tanta catástrofe, morte, destruição em cidades que precisou ter ajuda de outros estados, de outras cidades do Brasil, para que o povo da Bahia pudesse ser acudido. Tamanho o efeito dessa catástrofe, né? E eu comecei a prestar atenção que logo depois da Bahia veio Minas Gerais, aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio mais de uma vez, inclusive ontem, se eu não me engano, com as chuvas que tiveram agora da semana passada para cá, que aconteceu aqui em São Paulo, as chuvas, e no Rio de Janeiro, 4 cidades entraram em estado de emergência, já houve mortes, eu não sei se foram 16 pessoas mortas, ainda tem pessoas desaparecidas e continua acontecendo. Cidades sendo destruídas por causa da chuva, cidades sendo afetadas de forma gravíssima, pessoas morrendo, desabamentos, deslizamentos de terra, enchentes assim absurdas de cidades ficarem submersas. Aconteceu em Minas Gerais também, aconteceu no Tocantins, na região do Maranhão, os rios, as cidades, as pessoas perderam tudo, casas encobertas, só telhados para fora. E as pessoas, todas vocês e todas as pessoas que assistem os jornais no Brasil viram esses acontecimentos e ainda estão vendo. Mesmo o verão já tendo acabado, né, no dia 21 de março, as chuvas continuam, as enchentes continuam, os deslizamentos de terra continuam e as mortes também. É como se o Senhor estivesse me chamando a atenção para prestar atenção. 40 dias, ou seja, passados os 40 dias, e a cidade será subvertida. E engraçado que os anúncios do que estava acontecendo na Bahia justamente começaram a partir do dia 21, certo? Eu vou ler para vocês a passagem de Jonas que fala a respeito disso, que é a passagem bíblica, que Deus sempre usa uma passagem bíblica para falar comigo a respeito disso. Jonas no capítulo 3, no versículo 3. Levantando-se, pois, Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus de 3 dias para percorrê-la.
Começou Jonas a percorrer a cidade no caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então isso aqui é bem parecido com o que eu ouvi. Eu ouvi 40 dias e a cidade será subvertida. Então aqui fala ainda 40 dias, ou seja, é como se passasse 40 dias e Nínive seria subvertida. A gente sabe que Nínive não naquele momento, né? Teve um acontecimento depois, em outra época, assim, que Nínive foi destruída, mas naquele momento não, porque houve arrependimento do povo, né? Quando Jonas pregou aquilo, o rei e o povo se arrependeu e Deus simplesmente não fez nada com Nínive naquele período. Mas esta é a frase que eu ouvi, parecida que eu ouvi: 40 dias e a cidade será subvertida. Isso por várias vezes na madrugada do dia 10 de novembro de 2021, que acabava justamente 40 dias no dia 20 de dezembro de 2021. Primeiramente, eu gostaria de colocar com vocês aqui, só um minutinho que eu vou abrir para vocês. Para a gente mostrar para vocês aqui. Algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Primeiro, o significado da palavra subvertido. Só um minutinho que eu vou aqui. Aqui. Subvertido, significado de subvertido. A cidade será subvertida, porque é o feminino, mas subvertido, que se subverte, que se subverteu, que deixou de aparecer, que sumiu, afundando, arruinado, destruído, mergulhado. Eu achei interessante porque foi o que aconteceu com as cidades brasileiras, no sentido de afundar, de mergulhar, de ser destruída, de ser arruinada, né? De sumir no meio das águas, que causou algum tipo de revolução ou revolucionado, que se destruiu por completo, arruinado, destruído, que foi influenciado negativamente ou corrompido. Esse é o significado de subvertido. Vamos ver aquilo que eu estava falando para vocês a respeito das notícias, que claro que eu só peguei algumas só para mostrar para vocês, ó. Aqui, essa daqui é do dia 21/12, como eu falei para vocês, do dia seguinte. Quando começou a se observar o que estava acontecendo na Bahia, as chuvas elas estavam anormais, estava começando algo anormal. Verão em Salvador, a prefeitura estima 30% de chuva a mais do que o esperado para a estação do verão que tinha acabado de começar. Meteorologista do Centro de Monitoramento de Alerta da Defesa Civil informou que a estação será marcada pelos impactos do fenômeno Laninha, que foi o que mais a gente ouviu nesse verão, né? E por temperaturas altas com chuvas intensas ao longo do trimestre. Então vamos ver. A outra. Ventania destelha imóveis e derruba árvores durante manhã de chuva em Salvador. Aqui, ó, dia 21/12 de 2021. Destelhamento ocorreu no bairro de Santo Agostinho. Em outro ponto, o galho de uma árvore caiu sobre veículos e também destruiu o teto de residências e ninguém ficou ferido. E aí continuou as chuvas e foram percorrendo dias seguidos. E aí, esse aqui é do dia 24/12. Alerta para a Bahia no Natal. Chuva forte, temporais, ventania e mais transtornos. Confira as notícias. Chuvas frequentes. A Bahia alerta para a tempestade. Chuvas frequentes têm caído na Bahia nessas últimas semanas, causando muitos danos e transtornos na região, inclusive vítimas fatais, pessoas desaparecidas e desabrigados. Então, a coisa começou a entornar e começou a ser anunciada a partir do dia 21. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a respeito disso, porque eu já havia pesquisado, inclusive no vídeo do canal que eu falei a respeito disso, eu até coloquei um comentário lá uns dias depois, falando que será que Deus estava falando a respeito da Bahia, só que naquele momento tinha acontecido com a Bahia, eu tinha lido algumas reportagens, percebi que tinha começado a coisa a ficar feia a partir do dia 21 e eu fiquei pensando, mas depois fiz o comentário, mas acabei não falando mais sobre isso, mas agora Deus está me incomodando nesses últimos 2-3 dias para cá, me feito ver os vídeos novamente, me feito me incomodar para que eu falasse a respeito disso. Vamos ver outra que fala sobre Minas Gerais, que aconteceu logo em seguida. Ó. Isso aqui é do dia 10 de janeiro. Chuva leva causa a Minas Gerais.
fecha estradas e deixa 145 cidades em situação de emergência. Aí foi outro lugar que começou, Minas Gerais. A gente sabe também que Minas Gerais entrou num caos, várias cidades foram submergidas por águas, várias cidades foram destruídas, várias pessoas perderam tudo. Foi outro estado que precisou da ajuda também de pessoas, de doações, porque as catástrofes foram imensas e muitas cidades foram destruídas. As pessoas simplesmente perderam tudo, muitos desabrigados, cidades sendo subvertidas. Certo? E eu gostaria de falar a respeito de mais uma coisa. Aqui. A gente começou com as chuvas aqui no Brasil, que ainda continuam, como eu falei, cidades sendo destruídas ou subvertidas, né? Mergulhadas em água, destruídas ou submersas, pessoas perdendo tudo. E agora eu queria colocar para vocês só essa notícia, porque além de tudo que está acontecendo no Brasil e também no mundo, que eu não precisei printar a imagem nem matérias falando a respeito de destruições em outros países, em outras cidades, nevascas imensas, destruição de enchentes em outros países, que eu sei que muitos acompanharam também, cidades sendo subvertidas em vários lugares do mundo, catástrofes imensas acontecendo, pessoas perdendo tudo, cidades sendo subjugadas por águas, por neve, por destruições de todo tipo, por ventanias, por tsunamis, por terremotos, por vários tipos de coisas acontecendo. E eu sei que muitas pessoas acompanharam isso também. E agora nós estamos vendo aqui, ó, destruição nas cidades da Ucrânia. A destruição das cidades da Ucrânia, corpos pelas ruas e valas comuns. Então, a gente tem visto imagens na televisão todo dia de cidades da Ucrânia que outrora estavam vivendo suas vidas normais, pessoas vivendo sua vida normal, hoje estão totalmente subvertidas, destruídas. É como se, a partir daquele dia, Deus falasse, presta atenção, porque cidades serão subvertidas. E o que eu achei interessante é que isso começou justamente no finalzinho de dezembro para o começo de janeiro. Então, começou a crescer, crescer, crescer e continua acontecendo. Continua acontecendo. Todos os dias a gente vê reportagens falando a respeito disso, matérias falando a respeito disso, tanto na televisão como na internet. E eu tive um sonho no dia 7 de setembro de 2021, eu também gravei, coloquei no canal, inclusive eu gravei um tempinho depois, se eu não me engano, eu já gravei em outubro, foi no dia 20, eu demorei um pouquinho para gravar, porque eu pedi para Deus me mostrar exatamente o que era aquilo que Ele tinha me mostrado no sonho. Eu queria falar do sonho e eu também queria dar a interpretação. Então, eu passei um bom tempo orando, Deus me deu a interpretação do sonho por completo e eu contei. Vou colocar também o link desse sonho no canal. Vou colocar tudo que eu estou comentando aqui, as experiências que eu tive, vou colocar os links na descrição do vídeo, para que vocês possam, se vocês tiverem interesse, entender e ver aquilo que eu estou falando. E nesse sonho, eu começo a contar tudo, e no finalzinho eu conto que eu saía de dentro da minha casa, olhava para o céu e via o céu muito, muito escuro, muito negro, cinza, chumbo, e como se um portal se abrisse nos céus. Eu olhava para o céu e eu via como se um portal se abrisse nos céus. E esse portal também, ele era também escuro, era algo que circulava no céu, no meio das nuvens que já estavam muito escuras, como uma tempestade imensa, e essa trançado de nuvens, havia no meio disso uma cauda de uma serpente que se trançava junto, né, eu conto no sonho, junto com esse portal se abrindo, e eu via aquela cauda daquela serpente que também era preta ou cinza bem chumbo, e eu olhava para o céu, eu via aquela cena e eu escutava o Espírito Santo falar para mim, vai começar, e eu repetia, vai começar. E esse sonho me leva, devido às coisas que aconteceram, a também focar o final de dezembro e o começo de janeiro. Eu cito isso no sonho, vou colocar na descrição, vocês podem assistir depois. E é interessante que tudo isso começou a acontecer, gente, do final de dezembro para começo de janeiro e continua acontecendo. É como se o Senhor estivesse nos mostrando, a partir deste momento, está começando algo, ou vai começar algo, quando eu comecei a contar, e começou. Porque de lá para cá, vocês podem prestar atenção em quantas coisas têm acontecido. Eu já fiz vídeo no canal falando a respeito desse conflito da Ucrânia com a Rússia, que está, como eu vou dizer para vocês, assim, nos dando a entender que isso vai sim culminar no início da terceira G mundial, pelo menos é o que está aparecendo, porque
tudo está levando a isso, as coisas estão sendo provocadas para que isso aconteça. Eu falei para vocês a respeito do país da Ucrânia, eu falei para vocês a respeito de onde vem o anticristo, eu falei para vocês de várias coisas que Deus começou a mostrar que nada mais ia ser como antes, que algo sim estava começando ali, está se desenrolando, está chegando ao culminar. E quando eu paro para prestar atenção nos selos do Apocalipse, nos 7 selos do Apocalipse, e principalmente nos primeiros 4 selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, e eu fiz um vídeo falando a respeito disso, que o primeiro cavalo, o cavalo branco, e aí no caso teria que se assistir o vídeo para entender, mas eu vou só resumir, que o primeiro cavalo, o cavalo branco, seria o início dessa enfermidade mundial que começou a assolar o nosso mundo, e com o início dessa enfermidade, ou desta peste, né, em seguida começou o segundo cavalo, que é do segundo selo, o cavalo vermelho, que é conhecido como o cavalo que foi tirado da paz da terra. E esse cavalo, a gente começa a ver acontecer também muitos conflitos, muitas guerras que já começaram de lá para cá acontecendo, conflitos de países, levantes populares, muitas coisas aconteceram desde então, desde o início dessa enfermidade mundial, que para mim foi a abertura do primeiro selo. Logo em seguida abriu-se o segundo selo e começou a se tirar a paz da terra, e começou, como eu estou falando para vocês, vários levantes, várias guerras, vários conflitos, e ainda continua acontecendo. Chegamos agora a esse conflito da Ucrânia com a Rússia, que parece vai culminar, acredito, no conflito final, que seria a terceira G, e também aí a gente começou a ver que o terceiro selo se abriu. E o terceiro selo fala sobre o quê? Sobre carestia e fome. Por causa também do primeiro selo da peste, começou a se desenrolar fome, carestia primeiramente, as coisas começaram a subir muito devido a problemas econômicos nos países, por causa dos fechamentos, por causa das coisas que aconteceram, do fique em casa, de tudo que aconteceu, e não foi só aqui. Então começou a acontecer crises financeiras, as coisas começaram a subir, não só aqui no Brasil, o preço das coisas começou a subir, começou a ter falta de alimentos em alguns países, eu já falei sobre isso também em alguns vídeos e mostrei reportagens e imagens falando sobre isso, e é como se começasse as dores de parto, abriu o primeiro selo, começou, vai se desenrolando, piorando. Aí no meio disso abre o segundo selo, começa a se desenrolar e vai piorando. Nisso abre o terceiro selo, começa a se desenrolar, até chegar ao quarto selo, que é o cavalo amarelo ou verde pálido, que eu já expliquei sobre isso também, e que resume. É como se fosse o fechamento, que por causa da enfermidade ou da peste, que chega ao seu ápice, talvez que venha, eu não sei, porque deu uma calmaria agora, mas talvez venha uma outra cepa, pior, eu não sei. Eu estou observando os acontecimentos, ou vem alguma outra enfermidade diferente, porque a Bíblia fala que isso vai acontecer. Depois, além dos conflitos de guerras, de rumores de guerras, de levantes populares, por causa de tudo que aconteceu, muitos países com conflitos por causa de picada, por causa de documento de liberação de picada, por causa das eleições, porque já era o que aconteceu nos Estados Unidos, um levante muito grande, justamente por causa da enfermidade, do que aconteceu. Gente, eu venho acompanhando, porque eu fiz vários vídeos falando sobre isso, que as coisas elas foram se intensificando, continuam se intensificando, estão se intensificando, e parece que, se nós observarmos este quarto selo, parece que vai ser tipo o culminar, o ápice do primeiro, talvez uma epidemia, uma peste, uma enfermidade maior, ou uma morte maior por peste, uma morte maior por guerra, talvez por causa do início da Terceira Guerra Mundial, e uma morte maior por fome, porque tudo isso está causando maior quantidade de carestia, todos os preços subindo, as coisas acontecendo. Vocês podem ler tudo isso acontecendo todos os dias nos jornais, inclusive presidentes de países falando sobre a fome que está vindo, sobre a situação de carestia que está vindo, e nós estamos acompanhando, principalmente na Europa agora está pior ainda. Então parece que o quarto selo é o culminar, ou a parte
maior dos primeiros 3 cavalos. Vamos lá ler, para a gente ler, para vocês entenderem o que eu estou falando. Apocalipse capítulo 6. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas, mais uma vez, parece que isso era relevante de se tocar no assunto. Então, existe o primeiro selo, o cavalo branco, que seria a primeira abertura da enfermidade, de tudo que aconteceu, da própria picada. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então, o que a gente tem visto, os homens começaram a se matar uns aos outros, também foi-lhe dado uma grande espada, que significaria o quê? O culminar, ou o fechamento, ou realmente a terceira guerra mundial chegando, mas nada começou, tipo, abrir o selo e já, aconteceu tudo naquele dia, não. É uma coisa que vem aumentando como as dores de parto. E aí o terceiro selo falando da carestia, o cavalo preto, né? A fome e a carestia. E o quarto, como eu falei para vocês, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Eu olhei um cavalo verde, pálido, não é amarelo, cor de morte, é Cloros, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, ou seja, é como se todos os 3 chegassem ao ápice de mortes extremas e o inferno seguia. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, ou seja, que essas coisas que começaram a acontecer vão culminar na morte da quarta parte da terra pela espada, ou seja, a guerra, a falta de paz, pela fome, ou seja, a carestia e a fome extrema chegando, e com a mortandade, ou a peste, né? Que tem outras traduções que falam que é peste. E aqui ainda tem um complemento, e por meio das feras da terra, que eu já falei sobre isso no vídeo dos selos, mas que agora eu não vou falar, mas que também causaria uma extrema morte, porque é algo também que está ligado ao primeiro selo, que eu falo sobre isso nos 7 selos do Apocalipse, né? E eu vejo que isso está acontecendo, que isso está todos os dias, as coisas estão aumentando, 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 e é como se o Senhor estivesse avisando no final de 2021 que algo ia começar, e parece que começou. Começou e está crescendo, 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 e parece que não vai parar. Então eu creio que nós que servimos ao Senhor Jesus, que confiamos nele, que somos aqueles que estão observando os sinais, que aguardamos a sua vinda, que estamos aguardando o arrebatamento, nos fortaleçamos, busquemos, falemos para as pessoas, para aqueles que ainda não se converteram, que o tempo, gente, se aproxima. É como se Deus estivesse falando para a gente: o tempo acabou, agora é a hora, eu estou voltando, eu estou vindo, tudo vai começar, o anticristo está perto de assumir o poder, e para isso eu acredito que tem que ter o fechamento desses selos, porque o quinto selo, para mim, eu já falei que é a ressurreição dos mortos em Cristo, começando a ressuscitar e acontecendo o arrebatamento. O sexto selo é o arrebatamento. Isso eu não posso explicar tudo, mas eu vou colocar também o link de novo do canal do vídeo dos 7 selos, que não está mais no canal, mas eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Porque, gente, parece que tudo está se encaixando, tudo se encaixando, tudo se encaixando. Deus, ele tem mostrado que tudo que ele tem falado está se cumprindo, que as profecias bíblicas estão se cumprindo, que aquilo que ele tem falado para os teus servos e servas em sonhos, em visões, que eles têm mostrado, também está se cumprindo. É algo para a gente pensar. Então eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração, pedindo a Deus que a misericórdia dele venha estar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, aqueles que ainda não se converteram, que venhamos intensificar as nossas orações pelos nossos familiares, pelos nossos conhecidos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, para que as pessoas possam entender que Deus está mostrando que o tempo acabou, essa é a hora de nos fortalecermos, porque o Senhor Jesus está vindo tirar a igreja da terra. As coisas estão acontecendo. O início do caos e da subversão das cidades começou. E parece que não vai parar mais. Feche os seus olhos, meus irmãos, minhas irmãs, que eu quero orar por vocês, orar por cada um de nós, orar pelos nossos irmãos, irmãs e familiares, aqueles que ainda não se entregaram para o Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante da sua presença.
Nesses dias, meu Pai, para falar a verdade, nesses últimos 2 dias, e principalmente hoje, eu não estava pensando em fazer vídeo algum, mas o Senhor angustiou meu coração de uma forma tão profunda, quando me fez prestar atenção de novo nos vídeos e prestar atenção nos acontecimentos, e o Senhor vai me mostrando que as coisas estão se cumprindo, e o meu coração se apertou de forma muito grande, meu Pai. Porque eu sei, meu Deus, que o tempo acabou. Eu sei, meu Pai, que a sua vinda está próxima. E isso para a tua igreja, para aqueles, meu Deus, que estão aguardando a sua vinda, para aqueles que estão despertos, para os crentes maranatas, para a tua noiva, isso é um motivo de alegria, de gozo, de regozijo, porque estaremos com o Senhor. Mas sabemos, meu Deus, que muitos ainda não compreenderam, não entregaram a vida para o Senhor, ou estão dormindo, ou mornos, como diz a tua palavra, meu Deus, e não estão conseguindo enxergar, Senhor, as coisas que estão acontecendo, meu Pai. Por isso, meu Deus, mais uma vez eu me ponho diante do Senhor a clamar, juntamente com aqueles que oram comigo nesse momento, meu Deus, por cada familiar nosso que ainda não entregou a vida para o Senhor, para cada irmão e irmã nosso, meu Pai, que tem vivido um cristianismo morno, meu Deus, e quando a gente fala que as coisas estão acontecendo, a pessoa não aceita, ou não dá ouvidos, ou faz de conta que não é com ela. Muitos estão vivendo isso. Quando falam da vinda do Senhor Jesus, as pessoas, alguns dizem, não, ainda tem muita coisa para acontecer, e não estão vendo, meu Pai, que tudo está se cumprindo, e serão pegos de surpresa, se não se voltarem para o Senhor o quanto antes. Eu também peço que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a tua igreja, que aguarda a sua vinda, Pai, porque os dias são maus, cada dia fica mais difícil viver nessa terra. O nosso coração se angustia dia após dia de ver as coisas que estão acontecendo. E não podemos ficar calados, meu Pai. Temos tentado chamar a atenção daqueles que estão cegos, para aqueles que estão dormindo, para que acordem enquanto é tempo. Que a tua misericórdia, meu Deus, venha tocar os corações de muitos que ainda necessitam, meu Pai, se entregar para o Senhor, se arrepender, se voltar para o Senhor, prestar atenção na tua palavra, porque a tua palavra diz que aqueles que são mornos, o Senhor está prestes a vomitar. Que não sejamos nós, Senhor, nem os nossos familiares, nem os nossos entes queridos, aqueles que nós amamos, que sejam esses os vomitados, mas que o Senhor possa ter misericórdia, meu Pai, e tocar estes corações para que despertem e acordem enquanto é tempo. É o que eu peço ao Senhor, meu Pai. E desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Desculpem, mas esse momento, mas é difícil a gente observar as coisas que estão acontecendo e não sentir a dor, a angústia no nosso coração. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem com o Senhor Jesus.